E hoje nós vamos então terminar os antibacterianos, os grupos que restaram dos antibacterianos, e vamos concluir esse assunto. É claro que é um tema que vocês ainda vão ter muito contato com ele durante a vida, ainda vão aprender muito quais serão as oportunidades de utilizar cada grupo de medicamentos, ainda vão aprender muito na clínica quando usar, quando não usar cada grupo de antibióticos. Então isso ainda é um tema para a vida fora, né? O nosso objetivo é apresentar a vocês agora as drogas que nós temos disponíveis e qual é o objetivo de usá-las, quando que vamos poder, que vocês compreendam mecanismos de ação, compreendam aplicações práticas dos antimicrobianos. Então, nós vamos hoje vamos dar continuidade ao tema, aos nossos temas, com o primeiro grupo, que seriam as quinolonas. Tá? Seriam as quinolonas. Maria Clara está avisando aqui que vocês preferiram a prova dia 22, então tudo bem, ela vai ser realizada no dia 22, tá? Normalmente o nosso horário de aula. Isso porque, pelo que consta, pelo que eu estou sabendo, não vai haver mesmo os feriados de carnaval, né? Então vamos começar com o nosso tema de hoje. As quinolonas são um grupo de antibacterianos que hoje têm sido muito utilizados, porque eles representam o último grupo de antibacterianos a ser descoberto, a ser sintetizado. Depois das quinolonas, muito pouca coisa foi descoberta, foi desenvolvida a partir daí. Nós temos há mais de 20 anos que a gente não consegue criar um grupo novo de antibacterianos. Então, os antibióticos, eles pararam há mais de 20 anos. As bactérias não pararam de desenvolver resistência, mas nós paramos de descobrir grupos novos. Drogas novas a gente ainda desenvolve, mas grupos novos, novas propostas de mecanismos de ação, novas propostas de terapia antimicrobiana, nós ainda não conseguimos desenvolver nos últimos 20 anos. Então vamos às quinolonas. As quinolonas, quando elas foram descobertas, quando elas foram sintetizadas, elas representaram uma grande promessa. Já falei até disso um pouquinho com vocês. Elas representaram um avanço enorme, porque descobriu-se finalmente um grupo de drogas que atuavam impedindo a síntese do DNA bacteriano, impediam a conclusão do mecanismo de replicação e segregação das bactérias. Então, era uma promessa muito grande. Se você atua e impede a síntese do DNA, praticamente tornaríamos impossível o aparecimento de resistência, já que a resistência, ela surge por mutação, principalmente. A bactéria tem que usar o seu DNA, usar os seus ácidos nucleicos para fazer essas mutações. Impedindo a síntese de ácido nucleico, impediríamos, inclusive, o surgimento de resistência. Mas, infelizmente, houve mutação da enzima que as quinolonas inibem, que são as topoisomerases. As bactérias passaram a mudar as características da topoisomerase e ainda assim conseguiam se replicar. Então, hoje, nós já temos resistência às quinolonas, né? E as quinolonas, por terem tido essa promessa inicial, elas foram sendo produzidas em várias gerações. Nós tentamos também fazer gerações novas de quinolonas para que a gente pudesse avançar no espectro, principalmente. As quinolonas, a maioria delas, a gente usa por via oral, são comprimidos, principalmente, não existe forma líquida, né? E muitas delas já são usadas hoje por via injetável, por via endovenosa, por via parenteral. E elas vão variando à medida que a gente vai avançando no espectro, elas vão variando contra a presença dos diversos tecidos e quanto ao espectro. E elas têm também um efeito pós-antibiótico, aquele efeito que nós falamos lá nos aminoglicosídeos, um efeito que permanece
a bactéria permanece desorganizada num período de tempo além daquele de permanência da droga no organismo. Então a droga já caiu a sua meia-vida e o efeito dela ainda persiste. Isso é uma vantagem. A gente pode usar essas drogas uma vez por dia, né? Uma vez por dia é interessante usar. E há uma questão de resistência cruzada, que nem todos os antibióticos existem, nas quinolonas pode existir. Uma vez que a bactéria adquire resistência a uma das quinolonas, ela vai adquirir a todas, já que o mecanismo de ação é muito semelhante. Então ela vai acabar adquirindo resistência a todas quando adquire a uma delas. As quinolonas, elas têm o problema de não serem seguras em gestantes, e em crianças. Então ela pode ter algum efeito teratogênico, ela pode ter um efeito mutagênico. Então a gente não tem segurança para usar quinolonas em grávidas, em crianças e em mulheres que estão amamentando, as nutrizes, né? Essa questão das quinolonas em criança também diz respeito a lesões da cartilagem de crescimento. As quinolonas, elas podem impregnar cartilagens, elas têm uma presença muito grande no tecido ósseo e podem danificar a cartilagem de crescimento das crianças, impedir o crescimento normal das crianças. Um outro problema com as quinolonas é alguma neurotoxicidade. Alguma neurotoxicidade que pode atingir até 10% dos pacientes, principalmente indivíduos idosos. É comum você tratar idosos com quinolona e eles terem confusão mental, terem agitação, alucinações, delírios, algumas alterações comportamentais. Então, essa neurotoxicidade ela é muito mais sentida, muito mais percebida nos idosos. Outro problema é em cardiopatas. Não há contraindicação de você usar isso em cardiopatas, usar quinolonas em indivíduos cardiopatas. Mas aqueles indivíduos com arritmias, principalmente com bloqueios de condução do estímulo, você tem que usar com muito cuidado, porque eles podem provocar alargamento do intervalo QT e predispor o indivíduo a arritmias por focos ectópicos. Então, o indivíduo que você já tem um problema de condução, do estímulo intracardíaco, quando você usa quinolonas, você pode causar arritmias severas, inclusive já a descrição de alguns casos de morte súbita. Felizmente, isso é uma ocorrência rara, pouco comum. Uma outra ocorrência mais, que a gente fala dela também, é a lesão de tendão, lesão do tendão de Aquiles, principalmente. Não está aqui no slide, mas foram descritos casos, especialmente em idosos, de ruptura do tendão de Aquiles. Aquela mesma impregnação de cartilagens que as quinolonas fazem, fragilizando as cartilagens, elas podem fragilizar tendões. E o tendão de Aquiles, ele é, por ser muito grande, suportar muito peso, ele é um alvo preferencial de ação de efeito adverso de quinolona, podendo causar a ruptura desse tendão. Tá? E se você tiver um tratamento mais prolongado, o que não é comum, tratamento prolongado com quinolona, você pode diminuir a absorção de vitaminas, principalmente vitaminas hidrossolúveis, tá? O cálcio e o ferro também. Os outros efeitos adversos, eles são menos comuns, né? São menos comuns. São aqueles efeitos que acontecem em menos de 1% dos pacientes. A fotossensibilidade, ela foi descrita em quinolonas que a gente já não usa mais hoje. As pessoas que tomavam quinolonas podiam, de repente, ter a pele manchada, ficar com manchas escuras na pele durante o uso de quinolona. De qualquer forma, é interessante orientar os seus pacientes a não tomarem sol durante o uso de quinolona. Todos podem causar algum distúrbio digestivo, principalmente náuseas e vômitos. Isso varia de paciente para paciente. Os outros efeitos são menos comuns nos tempos de tratamento que a gente normalmente precisa recorrer a eles. Tá? Então, essas são as quinolonas. Elas são divididas, então, em 4 gerações.
vocês vão ver que o que faz uma quinolona ser de uma geração ou de outra é a penetração tecidual e o espectro de ação. As quinolonas de primeira geração, elas hoje são muito pouco utilizadas, né? Elas têm uma ação renal, urinária. Elas concentram na urina e não concentram em outros órgãos. Então elas têm uma concentração urinária apenas, então elas são recomendadas para tratar infecção urinária, né? Hoje, elas são mais precursoras das drogas novas do que utilizadas. Ainda podem ser usadas nessas infecções urinárias baixas, mas a posologia não é cômoda. Por exemplo, o ácido nalidíxico, você tem que usar 5 comprimidos por dia. O ácido pipemídico, 2 comprimidos por dia, 12 em 12 horas. E o problema do ácido pipemídico, que é a quinolona que mais causa fotossensibilidade. O risco de manchas na pele é muito grande quando você usa o ácido pipemídico. Ainda há disponibilidade dessas drogas no mercado, mas hoje elas já estão mais em desuso, as quinolonas de primeira geração. As quinolonas de segunda geração, elas são ativas contra gram-negativos predominantemente. A ação delas contra cocos gram-positivos é pequena. Então, a predominância do espectro das quinolonas de segunda geração é gram-negativo, principalmente as bactérias intestinais. Tá? Mas elas são divididas em 2 subgrupos. As quinolonas de segunda geração são divididas em 2 subgrupos. O subgrupo A são as quinolonas que se concentram principalmente na urina. Então, elas são usadas principalmente para tratar infecções urinárias, né? E alguns casos de diarreia. Por ação direta, elas vão para o intestino e vão fazer ação e efeito no próprio trato gastrointestinal. Essas quinolonas do subgrupo A, o principal indicação, infecção urinária. E o principal agente é o norfloxacino. Norfloxacino, que ainda é muito usado para tratar infecções urinárias, principalmente as infecções urinárias do trato urinário baixo, as cistites principalmente, e as prostatites. Então aqui vocês vão ver isso, essas muitas, talvez alguém da turma já tenha até tomado o norfloxacino para infecção urinária baixa. Ainda é uma droga boa, ainda funciona muito bem, tem resistência, mas ainda é uma resistência que não impede o uso da droga nas infecções urinárias baixas. A maioria das bactérias que causam essas infecções ainda é sensível ao norfloxacino. No subgrupo B, o que nós temos são quinolonas que penetram também em outros tecidos. O espectro mesmo, principalmente germes gram-negativos e alguns poucos cocos gram-positivos, mas elas atuam em um número maior de tecidos, como as infecções respiratórias e ósseas, principalmente. Lembre que as quinolonas têm um tropismo bom pelo tecido ósseo. E aqui o principal agente é o ciprofloxacino. Ciprofloxacino, tá? Que é o agente. O que aconteceu com o subgrupo B é que essas drogas começaram a ser usadas em excesso para várias infecções urinárias, respiratórias, usar de uma maneira um pouco indiscriminada, e aí houve um aparecimento significativo de resistência ao ciprofloxacino. Para infecções respiratórias e abdominais, ela já não é uma droga confiável, né? Já é uma droga que você tem um grupo grande de bactérias resistentes. Então, o que aconteceu com o subgrupo B foi o aumento da resistência, mas o ciprofloxacino ainda é uma droga muito utilizada para infecções urinárias e para algumas infecções em outros órgãos e tecidos. Maria Clara pergunta se existem restrições para tratamento de infecção urinária em grávidas. Sim, existe. A própria quinolona, que é o mais usado em infecções urinárias em outros grupos de pacientes, para as grávidas não é recomendável. Então é muito difícil, às vezes, você tratar a infecção urinária em mulheres grávidas por uma grande restrição.
Apenas das penicilinas, como as aminopenicilinas e algumas cefalosporinas, podem ser usadas em grávidas. Então você vai usar cefalosporinas e penicilinas porque são mais seguras em mulheres grávidas. As quinolonas, que são drogas muito usadas hoje, não devem ser usadas em grávidas. Na terceira geração de quinolonas, a novidade foi, primeiro, maior atividade contra gram positivos. Lembre que as quinolonas sempre foram predominantemente recomendadas para gram negativos. Aqui nós vamos encontrar, então, drogas mais ativas contra gram positivos e com maior penetração tecidual, principalmente no aparelho respiratório. Essas quinolonas de terceira geração, alguns chamam de quinolonas respiratórias, por causa dessa maior penetração em órgãos do aparelho respiratório. Então, essas quinolonas, além de aumentar o espectro contra gram positivos, elas também têm maior penetração no sistema respiratório. E você vai usar por via oral, por via parenteral, elas têm uma comodidade posológica que você pode usar uma vez ao dia só. Nós temos dois grandes grupos, levofloxacino e moxifloxacino, muito usados hoje para tratar pneumonias, especialmente pneumonias em pacientes mais suscetíveis, em pacientes mais frágeis, pneumonias em idosos que moram em asilos, pneumonias mais severas em indivíduos debilitados, pneumonias em portadores de DPOC, é a grande indicação dessas quinolonas. Não vamos dar preferência a dessas quinolonas para tratar infecções urinárias, porque as outras que não têm penetração no aparelho respiratório são suficientes para tratar a infecção urinária. Deixemos essa para infecções um pouco mais graves, para infecções do trato urinário, né? É mais seguro, é melhor que você deixe para essas infecções, tá? Já houve algum problema, já há alguma resistência a elas, especialmente dos estafilococos áureos, que são resistentes às quinolonas. Algumas cepas de gram negativos já estão mais resistentes a elas, e levofloxacino. A gente usava 500 miligramas, estamos precisando de aumentar a dose para 750 em vários casos, para que surja o efeito. Ambas são de uso em dose única diária. E na quarta geração, as quinolonas têm um espectro maior. Então a penetração tecidual é ampla, como nas de terceira, mas a gente tem também um espectro maior contra gram positivos, negativos e anaeróbios. Porém, essas quinolonas têm uso muito restrito pela elevada toxicidade. Então, quando a gente tentou avançar um pouco mais nesse grupo, encontramos a barreira da toxicidade. Então, elas têm maior toxicidade cardíaca, maior risco de arritmias cardíacas, bem maior, e maior risco de toxicidade hepática. Então, são drogas que ainda são usadas de maneira muito restrita. Você não vai conseguir comprar na farmácia. Essas quinolonas pararam, então, as pesquisas com relação às quinolonas, porque esbarramos em efeitos tóxicos. Então, hoje, que a gente tem para uso mesmo, são as de segunda geração dos dois subgrupos e a de terceira geração, onde a gente usa com maior frequência. As de primeira geração caíram em desuso e as de quarta geração ainda temos dificuldade de usar pelo alto risco de efeitos tóxicos. Daqui para frente, agora, nós vamos falar de grupos de antibacterianos que já foram muito utilizados, que já foram drogas de ponta. Hoje, diminuiu bastante o seu uso em função da resistência. E vamos falar também de alguns antibacterianos que são de indicações muito específicas para tratamentos muito específicos, muito determinados. O primeiro grupo, então, são das sulfas. As sulfas, elas são drogas chamadas bacteriostáticos e foram os primeiros agentes totalmente sintéticos que nós tivemos no mercado, chamados quimioterápicos.
drogas totalmente sintéticas com ação antibacteriana. As sulfas têm um mecanismo de ação diferente, né? Aquele mecanismo de ação que elas inibem a síntese de ácido fólico pela bactéria, vão impedir a síntese de folato. Elas atuam como análogos de uma substância chamada ácido para-aminobenzoico, ou PABA. Esse ácido para-aminobenzoico, ou PABA, é precursor de ácido fólico no metabolismo bacteriano. E a sulfa entra como um PABA falso. E a bactéria não consegue sintetizar o ácido fólico e tem seu crescimento interrompido, paralisado. Existe a possibilidade de associar outro agente inibidor de síntese de folato junto com a sulfa. É o trimetoprim, é um deles, trimetoprim. Você usa esse trimetoprim junto com a sulfa e aí você vai ter inibição da síntese de folato em 2 etapas. A sulfa impede uma etapa da síntese de folato e o trimetoprim impede outra. Com isso, você vai diminuir mais ainda a capacidade de multiplicação da bactéria e ela pode sofrer lise. Tá? Sofrer lise. Nós usamos as sulfas por várias vias, né? Oral, parenteral, existe aplicação tópica, como nós vamos ver, e elas são especialmente úteis em tratamentos por bactérias intestinais. Então, elas são usadas no tratamento de infecções urinárias e alguns gram-positivos, principalmente os estreptococos. Estreptococos podem ser sensíveis à sulfa. Nós não usamos mais a sulfa hoje para tratar essas infecções por gram-positivos, como amigdalite, pneumonia, sinusite. Usamos com muito menos frequência as infecções por gram-positivos. E ainda usamos para algumas infecções por gram-negativos, principalmente alguns casos de infecção urinária. A sulfa já foi a primeira escolha para tratar a infecção urinária, não é mais, né? Lembrando que as infecções urinárias são causadas principalmente por bactérias intestinais. Então hoje a sulfa caiu um pouquinho do galho, ela não é mais a escolha inicial para você tratar uma infecção urinária, como já foi em outros tempos. A sulfa ficou restrita hoje para algumas infecções especiais, ela é a melhor escolha para outro tipo de infecção, como infecção por fungo e por protozoário, né? O toxoplasmose, a sulfa é uma das drogas de escolha. A paracoccidioidomicose, a sulfa é segunda escolha para tratar a paracoccidioidomicose. E a pneumocistose, esse bicho aqui já mudou de nome, mas a gente ainda chama muito de pneumocystis carini, que é um micro-organismo intermediário entre uma bactéria e um protozoário, que ele causa infecções pulmonares em portadores de AIDS. É uma das grandes causas de pneumonia em pacientes portadores do HIV. Então a sulfa é a primeira escolha para tratar a pneumocistose. O pneumocystis carini mudou um pouco de nome, mas a pneumocistose ainda continua sendo usado, esse termo, né, para essa infecção por esse agente. A sulfa, então, ficou mais direcionada para essas infecções e para alguns casos de infecção urinária. Temos ainda o uso tópico da sulfa para tratar lesões de pele, principalmente queimadura. O que aconteceu com a sulfa ao longo do tempo é que ela veio de uma época em que você podia vender antibióticos sem receita. E aí, ela foi usada indiscriminadamente e foi perdendo o efeito, foi perdendo a corrida para a resistência bacteriana. Então, perdemos aí a nossa corrida, a nossa utilidade. As sulfas, elas podem causar, principalmente em tratamentos prolongados, alterações da constituição do sangue. Então, elas podem provocar alteração da contagem de plaquetas e de leucócitos. Podem formar cristais na urina. E, por competirem com o ácido fólico, elas não atrapalham muito o uso do ácido fólico pela célula humana, porque a célula humana usa o ácido fólico pronto. Mas elas podem atrapalhar a ação do
ácido fólico e causar anemia megaloblástica. Uma outra característica da sulfa é a intolerância gástrica, intolerância digestiva. O paciente sente náusea, vômito, ela não é uma droga muito bem tolerada e tem um risco muito grande de causar farmacodermias mais graves. Umas reações alérgicas atípicas que nós já mostramos para vocês em outros slides, inclusive alguns exemplos de algumas farmacodermias severas. Então as sulfas têm esse problema, né? E o kernícteros, que é a impregnação do sistema nervoso central, principalmente em crianças. São efeitos adversos que vão ser mais percebidos durante tratamentos mais prolongados, exceto os transtornos digestivos e as farmacodermias, que podem acontecer a qualquer momento, mesmo em tratamentos curtos. E aqui estão as sulfas que nós temos hoje no mercado. A sulfadiazina e a sulfametoxazol. Sulfadiazina e sulfametoxazol são os que nós temos disponíveis no mercado. Nós já tivemos 6 modalidades, 6 formas farmacológicas de sulfa no mercado, sobraram as 2. A sulfadiazina com a pirimetamina é indicada para o tratamento da toxoplasmose. Sulfadiazina com pirimetamina são uma associação de drogas usadas para tratar toxoplasmose. A sulfadiazina de prata, pulando aqui para baixo, sulfadiazina de prata é uma preparação tópica. É um sal de prata com sulfa. Esse sal de prata ele adere firmemente na pele e forma uma camada protetora, usado para tratar feridas e queimaduras extensas. O problema da sulfadiazina de prata é o alto risco de provocar reação alérgica e fazer, às vezes, as lesões ficarem mais feias, né, por reação cutânea à sulfadiazina de prata. Para tratar as demais infecções, a pneumocistose, a paracoccidioidomicose e as infecções urinárias, nós temos sulfametoxazol mais trimetoprim, que é a forma mais encontrada no mercado para uso clínico. Eventualmente, essa sulfa ainda pode ser usada em algumas infecções respiratórias, mas a principal indicação é a infecção urinária e a pneumocistose, onde é a primeira escolha. Outro grupo que já foi muito utilizado, já teve muitas indicações, são as tetraciclinas. Elas já foram muito empregadas em infecções respiratórias, em infecções abdominais e infecções de partes moles de um modo geral. Hoje as tetraciclinas já são menos usadas por terem muita resistência bacteriana a elas. Essas drogas são inibidoras de síntese proteica, elas inibem a subunidade 30S do ribossoma e bloqueiam a síntese proteica. Na maioria das vezes, elas simplesmente param o metabolismo bacteriano sem matar a bactéria. A bactéria, então, vai ser removida pelo sistema imune quando ela estiver com seu metabolismo bloqueado. Ela interrompe o crescimento bacteriano. Tá? E a resistência a ela, apesar de ser um mecanismo semelhante ao dos aminoglicosídeos, foi muito mais intensa a resistência bacteriana às sulfas. Então, inibidor de síntese proteica. As sulfas, elas são, no espectro delas, elas são ativas contra germes gram-positivos e gram-negativos. Mas, em maior parte desses gram-positivos e gram-negativos, a resistência ultrapassa os 50% das cepas. E quando você tem mais de 30% das cepas resistentes, a droga deixa de ser confiável para você tratar as infecções. Então, as bactérias gram-positivas e gram-negativas, a gente hoje não recorre às tetraciclinas como escolha, né? Elas seriam lá para a 4ª, 5ª linha de tratamento, se você não tiver sucesso com outras drogas. As tetraciclinas ficaram hoje para infecções muito específicas, para germes que não são usuais na nossa clínica diária.
como infecções por clamídia. A clamídia causa infecções de trato urinário. Então, clamídia é uma infecção sexualmente transmitida, causa infecções do trato genital e urinário. A rickettsia, que não é uma infecção comum no Brasil, embora esteja surgindo, rickettsiosis no Brasil, principalmente transmitidas por carrapatos. Micoplasma, que é uma infecção pulmonar, principalmente. Nós já falamos de micoplasma quando falamos dos macrolídeos, azalídeos. As tetraciclinas não são a primeira escolha para tratar a infecção por micoplasma, os macrolídeos é que são, né? E a Pasteurella e Vibrio. O que é Pasteurella? É a bactéria causadora da peste, que é uma infecção que a gente conhecia muito dos livros de história, mas que tem voltado em vários lugares do mundo. A peste tem sido uma infecção reemergente. E Vibrio, principal Vibrio é o Vibrio cholerae, que causa a cólera. As tetraciclinas são primeira escolha para tratar a cólera e para tratar a peste. Clamídia, micoplasma, causam também infecções com o trato genital. Então, as tetraciclinas são muito úteis para tratar as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente as vulvovaginites, as uretrites por clamídia. Então, elas são utilizadas para essa finalidade. Existe uma condição clínica das mulheres chamada doença inflamatória pélvica, que é causada principalmente por clamídia e que as tetraciclinas são drogas recomendadas. Uma outra indicação das tetraciclinas é a brucelose, que não está aqui mencionada. A brucelose, uma doença que é uma causa de febre de origem indeterminada. A brucelose pode ser tratada com tetraciclina. Então, para que nós vamos usar? Infecções genitais por clamídia, micoplasma, casos eventuais de rickettsiose que possam aparecer, peste, cólera e brucelose. Veja que são infecções que não são usuais na prática clínica diária. As tetraciclinas, elas formam depósitos nos dentes e nos ossos, principalmente dentes e ossos em formação. Então a gente não pode usar em crianças menores de 12 anos, porque elas vão ter deformidades ósseas e deformidades dentárias. Outra característica da tetraciclina é a grande capacidade que ela tem de diminuir a flora bacteriana, alterar as floras bacterianas, oral, vaginal, intestinal, provocando infecções fúngicas secundárias, infecções oportunísticas. Atenção para não usar tetraciclina com leite. Tem gente que gosta de tomar antibiótico com leite, né? Alimentos, especialmente o leite, atrapalham a absorção da tetraciclina, né? Leite, antiácidos. Então a gente não usa omeprazol junto. Vamos proteger o estômago do paciente. Precisa parar com isso de proteger o estômago, né? A gente atrapalha os efeitos. Aqui nós temos os principais efeitos adversos. A droga tem alguma hepatotoxicidade. A nefrotoxicidade não é muito importante. A nefrotoxicidade das tetraciclinas está mais associada a drogas próximas ao vencimento. A data de validade próxima do vencimento é que aumenta o risco de nefrotoxicidade pelas tetraciclinas, né? Já falamos aí da pigmentação de dentes e ossos, né? E pneumonites e pseudotumor cerebral são menos comuns, só em tratamentos mais prolongados também, né? O que nós temos de indicação hoje do uso de tetraciclina são isso aí, ó: doença inflamatória pélvica, rickettsiose, cólera, peste, DST, brucelose, como eu já falei. Usava-se muito para tratar acne, mas hoje o tratamento da acne com tetraciclina foi superado pela isotretinoína, o chamado Roacutan, que é hoje a droga que é indicada para o tratamento da acne, em lugar da tetraciclina, que perdeu espaço para isso. As tetraciclinas eram usadas no tratamento da acne porque elas diminuem a secreção sebácea da pele. Então diminui a matriz para a formação dos abscessos da acne. Então ela hoje já não é mais usada com essa finalidade, não.
Nós temos hoje no mercado, praticamente em uso, dois agentes. Existe o fosfato de tetraciclina e a oxitetraciclina, mas não são as drogas mais escolhidas, essas em branco aqui. Não são as drogas de primeira escolha, porque elas têm mais efeitos adversos e, principalmente, digestivos, e você precisa de usar até 4 vezes por dia. Ficaram hoje as duas, doxiciclina e minociclina, que tem a vantagem de dose única diária ou 2 doses diárias. A droga mais usada do grupo é a doxiciclina, que é a que tem um efeito mais prolongado. Você pode usar 1, 2 vezes ao dia, uma boa eficácia para as indicações dela. Então, a tetraciclina, do momento, a tetraciclina que a gente tem utilidade para indicação é a doxiciclina, o nome comercial, vibramicina. Geralmente é indicada um comprimido de 12 em 12 horas no primeiro dia, depois um comprimido por dia daí em diante. Então é a doxiciclina aí, que é a tetraciclina mais indicada para uso na atualidade. E agora vamos aí a, que eu falei, miscelânea. São vários antimicrobianos com usos variados, mas com indicações mais restritas, mais precisas, mais direcionadas. Então, essa miscelânea é uma palavra que quer dizer variedade, variedade. Eu sempre gosto de dizer aqui, às vezes repito, olha, não escreva na prova que você deve tratar alguma coisa com miscelânea. Já teve colega que respondeu, o tratamento indicado para tal coisa, miscelânea. Ele lembrava do slide título, mas não lembrava do restante dos slides. Então mandou tratar o paciente com miscelânea. Miscelânea é isso, variedades, Então vamos lá na miscelânea. Primeiro grupo são os anfenicóis. Esse grupo aqui hoje, ele existe, são drogas boas de largo espectro, inibidoras de síntese proteica, penetram em vários órgãos e tecidos, mas hoje a gente deixou de usar porque eles podem provocar aplasia de medula. Mas existem ainda, o cloranfenicol é o principal agente. Ele existe e mais dia menos dia a gente vai voltar a usar, porque a gente já está, ele tem ainda pouca resistência bacteriana a ele, e de repente, numa situação crítica, a gente pode acabar utilizando, mas por enquanto essas drogas são mencionadas, são ditas, mas ainda não, mas estão em desuso no momento. Próximo grupo são os glicopeptídeos. Os glicopeptídeos, a característica dos glicopeptídeos é a ação contra o estafilococo multiresistente. São estafilococos que são resistentes a todas as outras drogas, a penicilina, a cefalosporina, a quinolona, a aminoglicosídeo, são chamados estafilococos MRSA ou MARSA. A gente chama estafilococos MARSA. São estafilococos multiresistentes. Essa sigla MARSA significa estafilococos aureus resistentes à meticilina, O meticilina resistente a estafilococos aureus, em inglês, essa sigla, que os estafilococos são resistentes à meticilina, são resistentes a todos os beta-lactâmicos e derivados. Em alguns casos, a gente usa esses glicopeptídeos por via oral para tratar colite pseudomembranosa, uma colite causada por anaeróbios, uma colite grave, mas a gente usa isso para tratar infecções por esses estafilococos multiresistentes. São drogas que você vai usar por via parenteral, somente quando você vai tratar colite pseudomembranosa, que você usa por via oral, mas são drogas para via parenteral. Apesar de serem muito usadas hoje, glicopeptídeos são muito antigos, são antibacterianos velhos, não foram usados na época por causa da ototoxicidade. O paciente pode perder significativamente a audição quando usa essas drogas. Então, por isso, elas não foram usadas na época. Mas depois, quando viram que esses estafilococos estavam muito à vontade e que nada tratava essas infecções, vamos usar os glicopeptídeos mesmo.
e se o paciente tiver redução da audição, pelo menos ele fica vivo. Foi o que se pensou na época, né? E a gente tem duas drogas, desse grupo, a vancomicina e a teicoplanin. Tá? Vancomicina e teicoplanin são as duas. A teicoplanin é um pouquinho menos potente, menos eficaz do que a vancomicina. A vantagem da teicoplanin é poder ser usado por via intramuscular. Às vezes você precisa fazer tratamentos muito prolongados com essas drogas, e principalmente para infecções ósseas. Pacientes com osteomielite por estafilococos precisa de, às vezes, fazer tratamento por mais de 2 meses com vancomicina. O risco de surdez é grande, mas é necessário. Aí, às vezes, a gente usa a teicoplanin, porque a vancomicina é somente endovenosa, e a teicoplanin, por ser intramuscular, você pode fazer o tratamento domiciliar do paciente. Não faz injeção rápida, provoca aquela famosa síndrome do homem vermelho, da qual nós já falamos. Tá? Tudo bem. Aí estão as estafilococcías. O que ela causa? Infecções graves de pele, tecidos moles, né? Infecções pulmonares muito severas, abscessos pulmonares. Isso são as infecções muito temidas pelos estafilococos áureos multiresistentes. E a gente precisa de usar, então, um grupo de drogas eficaz contra eles. Tá? Vamos agora parar um pouquinho, 5 minutinhos, tá? Para vocês acordarem. Né? A aulinha já está ficando um pouquinho longa, então vamos dar uns minutinhos aí de intervalo para a gente tomar um cafezinho, e daqui a pouco a gente volta com a última fase da aula, que é bem rapidinho, tá? Never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is glad. I see my red door I will keep you glad. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green sickle turn to deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want to paint it black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I have to turn my head and still my darkness goes. I
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. So many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Make damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. What puzzling you with the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was the time for a change. Killed the Tsar and his ministers and the stage screamed to me. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg made and the finest thing. Pleased to meet you. Hope you got my name. Oh yeah. I was buzzing you with the nature of my game. Oh yeah. I watch the gleam while you keep that green. Papa and decay. For the goddamn. I shot it out. Who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and faith. I ain't trying to go through get killed before we reach my face. Pleased to meet you. Hope you get my name. Oh yeah. I said you is the nature of my life. Ah, yeah. Tá bom, vamos voltar. Estamos de volta. Não sei porque eu tive a impressão que estava falando sozinho. Mas estamos. Pelo menos a Maria Clara está aí. É uma representante de turma eficientíssima. Além de cuidar muito bem dos colegas, é uma das primeiras a aparecer, uma das últimas a ir embora. Muito bem. Ela é ótima representante. Vocês escolheram muito bem. Muito bom. Então vamos continuar. Vamos reiniciar a gravação e vamos continuar. Falávamos do primeira droga que a gente usa para tratar as estafilocoxias. Segundo grupo que surgiu para essa finalidade, para tratar as bactérias multiresistentes, tanto estafilococcus quanto streptococcus, foram as streptograminas. Veja que estamos falando agora de drogas com uma indicação muito precisa, né? Tratar esses agentes multiresistentes, streptococcus e estafilococcus. Essas drogas, então, ficam para isso. A gente não tem outra indicação para chamadas streptograminas. Apesar de ter um nome de grupo, né, glicopeptídeo streptograminas, é um agente só que a gente tem disponível, que é a quinupristina da dalfopristina, uma associação de duas drogas, e essas duas drogas, então, são de uso aí injetável, você só vai usar em hospital para infecções graves por germes multiresistentes. Eu sempre gosto de dizer que fica também aí para vocês a dica, se você tiver em dúvida que nome colocar numa filha sua, tá aí, quinupristina e dalfopristina. Se forem gêmeas, você pode colocar uma quinupristina, outra dalfopristina, ou escolher um desses nomes, né? Nome bacana, ninguém tem, né? Nome super original, então
Adalfopristina, olha que nome bacana, né? A tininha, ou a dalfinha. E se for menino, pode ser Sinercide, que é o nome comercial, que fica muito bacana também, o Sinercide Clayton. Então fica um nome legal aí, uma alternativa. Se você não for prescrever, pelo menos você pode usar o nome para alguma finalidade, né? Bom, outro grupo são isso aí, oxazolidinonas. Oxazolidinonas é mais uma droga, mais um grupo de drogas, mais uma tentativa que nós temos aí de tratar as infecções pelos estafilococos Barça. Veja que a nossa briga atrás desses estafilococos, ela está sendo perdida, né? Já tem, então, aqueles resistentes aos glicopeptídeos. Quando sair dos glicopeptídeos, vancomicina, teicoplanin,a, nós já achamos que a coisa estava resolvida. Essas bactérias aprenderam a resistir a esses agentes, né? Então, aí nós estamos agora com essas oxazolidinonas, que são inibidores de síntese proteica, né, a exemplo das streptograminas, e vamos lá tentar tratar os estafilococos também. Então, nós temos hoje aí disponível no mercado uma droga, né, que tem uma série de efeitos adversos, né, principalmente o risco de colite pseudomembranosa e trombocitopenia, né. Alguma toxicidade hepática, mas como a gente está tratando de uma infecção muito grave, a gente usa. O problema com drogas desse grupo é a resistência bacteriana. Durante o tratamento já tem cepas de estafilococos tornando-se resistentes a essa droga, a esse grupo de drogas, né? Então, a droga disponível aí, para que serve? Para tratar essas infecções é a linezolida. Linezolida é uma droga que a gente tem. Isso aqui está defasado, esse preço aqui, mas é para vocês terem uma ideia. Isso aqui já é mais caro do que isso, né? Enquanto durante a aula, geralmente algum aluno sempre me ajudava. Ia lá no Google e via quanto é que estava custando a linezolida, o Zivox, né? O custo é muito alto dessa medicação. E então deixa para tratar infecções graves, estafilocoxias graves, mas ainda com aquele risco de surgir resistência durante o próprio tratamento, né? Durante o tratamento com ela. Outro grupo agora, saindo um pouquinho das drogas anti-estafilococos, né, que nós temos aí 3 grupos de drogas só para tratar a estafilocoxia multiresistente. Nós temos os nitrimidazóis. Os nitrimidazóis, nós já falamos dele quando falamos de drogas para... Aí o Delay já me ajudou ali, ó, 3.240, o custo da linezolida. Aí você vai, para você escapar de uma infecção, você tem que vender o carro, ou a casa, ou alguma coisa, né? Então, é um quadro, é uma droga de alto custo, né? De alto custo para você usar. E, então, nem sempre a gente tem disponível, né? Pelo preço que essa droga tem. E com essa possibilidade de não ser totalmente eficaz durante o tratamento. Então, é melhor não pegar estafilocoxia multiresistente. Mais negócio. Nos nitrimidazóis, nós falamos dele para tratar infecções por protozoários, né? Falamos aí para tratar amebíase, para tratar giardíase, para tratar tricomoníase. Então, nitrimidazóis foi para isso. Mas eles têm uma outra indicação, né? Também atuam sobre bactéria, porque impedem a replicação do DNA, e viram que ela é útil para tratar infecções por anaeróbio, principalmente infecções abdominais por anaeróbio. Então, nitrimidazol para que é? Infecções por anaeróbio. Tá? Infecções abdominais por anaeróbio. Então, aqui mais um grupo de drogas com indicações muito precisas. O problema aqui também, ó, neurotoxicidade, tá? E alterações digestivas. É neurotóxico. Geralmente, o paciente que está tomando nitrimidazol, está tomando uma droga desse grupo, tem vertigem, um pouco de confusão mental, inquietação.
principalmente aqueles indivíduos mais sensíveis, né? E a gente vai deixar, então, para tratar infecções abdominais por anaeróbios. O agente que a gente vai usar aqui é o metronidazol. Ele tem o inconveniente de ser mutagênico e teratogênico. Então, não pode usar em grávidas. E tem que usar com cuidado em crianças. Mas, principalmente em grávidas, que a gente não deve utilizar essa droga. E o metronidazol é um agente do grupo. Indicação, então, tratamento de infecções por germes anaeróbios, principalmente as infecções abdominais. É onde ele tem utilidade, tá? Tanto por via oral quanto por via parenteral. Aqui nós temos alguns exemplos de infecções causadas por clostrídio, por anaeróbios, como elas são infecções necrosantes. Aqui uma colite grave, um edema gigantesco de intestino, né, das nossas intestinais, chamado também de megacolon tóxico, que tem a participação desse germe, né, desses anaeróbios, tá? A idade de crianças, ela é muito mais, a gente leva muito mais em conta o peso, né? A pessoa tem que ter pelo menos uns 40 quilos, mas a idade aí de criança é em torno de 12 anos. No metronidazol, não, né? Nos nitrimidazóis, não. Você pode usar em crianças a partir de 5 anos de idade, usar sem problema. Grávidas é que é o pior. Já no caso das tetraciclinas, menos de 12 anos você não deve usar tetraciclina mesmo, né? E nas quinolonas também. Vamos lá. Outro grupo, lincosaminas. Esse grupo lincosaminas, ele tem um agente aí que faz parte da nossa história, né? Faz parte da nossa história. Essas são drogas bacteriostáticas, também inibem síntese proteica, né? Inibem subunidades do ribossomo. Tem um uso variável, você pode usar injetável, pode usar oral, e tem ação contra gram positivo e anaeróbio. Ó, gram positivo e anaeróbio. Gram negativo não, gram positivo e anaeróbio. Então, lincosamina hoje é muito indicada para infecções onde existe a possibilidade de participação de anaeróbio. Gram negativo, gram positivo e anaeróbio. A gente usa muito isso em pneumonia por aspiração. Em indivíduos idosos que aspiram material oral, aspiram alimento, eles geralmente desenvolvem infecção por anaeróbio e gram positivo. Então é uma boa indicação aí, né? Anaeróbio e gram positivo, uma boa indicação. O risco dessas lincosaminas é elas eliminarem vários anaeróbios intestinais e deixarem vivo um chamado Clostridium difficile. Esse Clostridium difficile, ou difficile, ele causa colite pseudomembranosa, que é uma infecção intestinal grave, muito toxêmica. Então o paciente pode morrer por causa dessa colite pseudomembranosa, que a gente trata inclusive com a vancomicina oral, né, aquele que nós já falamos ali agora mesmo. Por que isso então? Ela atua muito sobre esses anaeróbios intestinais, mas pode não atuar sobre esse tipo de Clostridium difficile. E aí o paciente desenvolver colite pseudomembranosa. Então, as lincosaminas, a gente tem que tomar cuidado, ficar de olho em manifestações intestinais. Para que serve, então? Anaeróbio, principalmente, e também tem alguma ação contra os gram-positivos. Nas pneumonias por aspiração, é comum a gente associar ceftriaxona, que é uma cefalosporina de terceira geração ativa contra gram-negativo, com uma lincosamina, que atua sobre gram-positivo e anaeróbio. É uma droga que a gente usa muito em associações. Nós temos duas drogas, a lincomicina e a clindamicina. A lincomicina, hoje, ela está praticamente em desuso, a tal frademicina. Eu falei que faz parte da nossa história, porque todo mundo que chegava na farmácia gripado, com qualquer sintoma respiratório, era comum o farmacêutico dar uma injeção de frademicina. Uma injeção de frademicina e te dava vitamina C e dipirona. Então, vitamina C, dipirona e uma injeção de frademicina era um padrão das farmácias tratarem gripes, resfriados, doenças, infecções respiratórias, principalmente as virais. Não tinha indicação nenhuma de usar antibiótico, mas era muito comum. Ah, eu gripei, já tomei uma frademicina. Hoje, ela nem é usada em humanos mais, nos Estados Unidos é só de uso veterinário. Então, hoje,
como a gente precisa de receita para comprar antibiótico, a gente já não consegue mais comprar essa frademicina. Ela está praticamente em desuso, né, por ineficácia. A droga que a gente usa dessa família, desse grupo, é a clindamicina. A clindamicina é que nós vamos usar para infecções por anaeróbio e também cobre alguma coisa de gram positivo. Então, gram positivo e anaeróbio, clindamicina pode ser útil. Lembrando que estafilococos multiresistentes não vão ser tratados por essas drogas. Tá? Estafilococo multiresistente é aquele trio que eu já falei. Aí nós temos uma infecção famosa por anaeróbio. Eu gostei, coloquei aqui para ilustrar. É a chamada gangrena de Fournier. Ela atinge homens, principalmente diabéticos, obesos. É uma infecção por anaeróbio que começa na área genital, na área perineal, e vai causando uma ação necrosante, destrutiva dos tecidos. Essa imagem que vocês estão vendo aqui à direita de vocês, aqui, ó, já é o paciente tratado. Isso aqui é o tratamento. Você remove o tecido necrosado, debrida, limpa e drena. Isso aqui é o tratamento. É o que sobrou depois da necrose. E aqui a doença na sua manifestação plena. É uma doença grave e os pacientes desenvolvem muito sepse em consequência disso. Tá? E é uma infecção por anaeróbio. Então, quem é indicado para anaeróbio? Clindamicina, metronidazol, um nitrimidazol e uma lincosamina, que são os grandes indicados para tratamento de infecção por anaeróbio. Tá? E temos aí as polimixinas. Polimixinas também são antibióticos antigos, com um mecanismo de ação diferente dos demais. Né? Polimixina, eles causam lise, destroem a membrana citoplasmática. Eles alteram, se ligam à membrana citoplasmática da bactéria, alteram a permeabilidade, a bactéria se rompe. Você precisa de algum tempinho. Quando você começa a usar a polimixina, para atingir o pico máximo, são 48 a 72 horas, para que você consiga um bom resultado. Elas são usadas para gram-negativos. Essas drogas, elas foram sintetizadas há muito tempo e foram abandonadas pela sua alta toxicidade. Porém, à medida que nós tivemos surgimento de gram-negativos muito resistentes, as polimixinas foram ressuscitadas, foram reincorporadas aos nossos esquemas terapêuticos, e então elas são usadas para tratar infecções em geral por gram-negativos multiresistentes. Elas e o Astreonam, que nós já falamos lá atrás. O Astreonam é um beta-lactâmico só contra gram-negativos. Mas os gram-negativos multiresistentes são resistentes ao Astreonam e a todas as outras drogas que atuam contra gram-negativo. Então aí nós somos obrigados a usar as polimixinas. O problema das polimixinas é a toxicidade neurotóxica e nefrotóxica. É o grande problema. Nós precisamos de usar com cuidado, vigiando o paciente, por isso somente em tratamentos hospitalares, principalmente em CTI, né, atua sobre gram-negativos, tá? Infecções multiresistentes por gram-negativos. E a toxicidade é considerável, por isso é que a gente vai usar em casos graves mesmo, para não deixar o paciente morrer, tá? Então tá aí, nós temos a polimixina B e a polimixina E. Podemos usar poli B ou poli E, qualquer, a gente já são tratadas assim na intimidade, poli B e poli E, você vai usar nesses casos para essas infecções, só em casos de tratamentos hospitalares. E outros são agentes que a gente tem uma indicaçãozinha especial. Por exemplo, as rifamicinas. As rifamicinas, nós temos no mercado a rifampicina. A rifampicina, esse S aqui está sobrando, é a principal rifamicina. Existe para tratamento tópico,
existe spray de rifampicina que não deve ser usado. A rifampicina no Brasil, ela fica restrita ao tratamento da tuberculose. Rifampicina para tratar tuberculose. Né? E nos antissépticos urinários, o mais útil para nós no momento é a fosfomicina, para tratar infecções urinárias. A fosfomicina tem sido útil, inclusive para tratar infecções por germes resistentes a quinolonas. Né, norfloxacina, ciprofloxacina, a fosfomicina é usada para isso. Ela é usada em dose única. A fosfomicina. E os nitrofuranos são drogas que nós usamos como profilático de infecção urinária, em quimioprofilaxia. Né? Metenamina é uma droga usada somente em testes, em estudos. A gente não usa em aplicações clínicas. Os nitrofuranos, principalmente a nitrofurantoína, é usada em quimioprofilaxia de infecção urinária e a fosfomicina para tratamento de infecção urinária em dose única. Tá? É os antissépticos urinários. A bacitracina é um outro antibiótico que vocês vão ter contato, que é usado por via tópica, em pomadinhas e cremes. Muitas vezes usado bacitracina com a neomicina, uma droga, um produto comercializado com o nome de nebacetim, que muita gente usa para aplicar em infecções, em lesões de pele. Né? Bacitracina com neomicina. Né? Muito bom. Então, com isso, a gente encerra aqui o nosso tema. Acabamos aqui, então, os antibacterianos e terminamos a terapia antimicrobiana. O assunto da prova, da próxima prova, que vai ser no dia 22, ele é só sobre a terapia antimicrobiana. Antibacterianos, antivirais, antifúngicos e os antiparasitários. Então, é o último dos últimos temas que nós abordamos, ok? Então, por hoje, nós terminamos aqui, agradecendo a vocês e até a próxima.